veio de gente de longe, e não pôde estar aqui, né? Mas aprove o Senhor, a vontade do Senhor, ela é soberana, amém? Nós acreditamos na vontade soberana de Deus, aleluia! Então vamos orar só mais um pouco. Eu penso que Deus deseja comunicar algo para especificamente vocês que estão aqui, amém? Porque se o nosso culto fosse de manhã, como nós havíamos planejado, eu tenho certeza que teria muito mais pessoas aqui, mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui. Quantos acreditam que nada foge do controle do Senhor? Amém? Então, se você está aqui, se Deus permitiu que você estivesse aqui, então creia que aquilo que Ele vai falar através da sua palavra é para você, amém? Não é para os que não estavam, não é para aqueles que queriam vir, mas não vieram, é para você, amém? Então feche teus olhos mais um pouco, põe a mão no teu coração. Senhor, prepara o nosso coração, prepara os meus irmãos que estão aqui como uma boa terra, Jesus, porque a Tua palavra, ela é uma boa semente, a boa semente que encontra uma boa terra e então gera fruto, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda distração do nosso meio, Jesus, tira todo o pensamento vago, Jesus, tudo que está lá fora, que fique lá fora, Jesus, que não afete o lado de dentro, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela paz que excede todo o entendimento nesse lugar, em nome de Jesus. Sela a nossa mente, Senhor, sela o nosso coração, em nome de Jesus, Senhor, que nós estejamos preparados para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você que não me conhece, eu não me apresentei, né, para os visitantes, eu me chamo Igor, sou um dos pastores dessa casa. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 9. Essa é a palavra que tem me ferido nesse último mês. Marcos capítulo 9, nós vamos ler o verso 35. Todo mundo encontrou? Aleluia. Diz assim, ó: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, como fala a tua versão? Teve compaixão, diga, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Até aqui. Irmãos, esse texto, esse pequeno texto que nós lemos, ele resume o coração do Senhor. Ele resume a movimentação, ou seja, o motivo para a ação de Jesus. Quando ele expressa esse sentimento, ao ver as multidões, ele teve o quê? Compaixão dela. Ele teve compaixão das multidões. E esse sentimento de compaixão, irmãos, que o texto expressa, o sentido real desse texto, dessa compaixão que Jesus expressa aqui em Mateus, no capítulo 9, no verso 35, 36, é um sentimento, irmãos, uma emoção que mexe as vísceras, amém? É uma emoção que mexe, é um sentimento visceral, é como, sabe, aquele choque de emoção que em algum momento da vida você tem, que desanda por dentro. Algumas pessoas ficam quando você está muito emocionado, começa uma dor de barriga,
começa aquele frio no estômago, sim ou não? Você começa a ficar enjoado, dá vontade de ir no banheiro. Esse é o choque de emoção que Jesus teve aqui ao olhar aquela multidão. Não é qualquer tipo de emoção, irmãos. Não é qualquer tipo de compaixão. É um sentimento que te mexe por dentro. Amém? Ou seja, é impossível, aquele sentimento que é impossível você ver e ficar da mesma maneira. Que é impossível você contemplar e permanecer do mesmo jeito. Esse é o sentimento que Jesus expressa nesse texto. Então, ao olhar a multidão, as multidões, ele se compadece. Algumas versões vão dizer, e ele se compadeceu. A NVI vai trazer aqui, ele teve compaixão delas, ou seja, mexeu com ele por dentro. Mas se nós nos aprofundarmos no capítulo 9, irmãos, nós vamos ver que ele é um capítulo bem intenso, porque até aqui, Jesus já tinha caminhado por muitas cidades, e o texto que nós lemos vai dizer que ele foi caminhando por todas as cidades e povoados, mas até chegar aqui, Jesus já tinha feito muita coisa, ele já tinha curado muita gente, ele já tinha perdoado pessoas. O texto começa com Jesus curando um homem, um paralítico que havia sido levado por alguns amigos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus vai curar esse homem que era paralítico, fala o texto lá no começo do capítulo 9, depois você lê em casa, ele não chega e cura o homem, ele chega e perdoa o homem. E isso, Laércio, levantou um questionamento pelos mestres e fariseus da época, como que ele estivesse blasfemando. Como assim? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E aí Jesus ali, irmãos, no começo do texto aqui, ele está colocando em ordem as coisas. Ele diz assim, ó, tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o verso 3 vai dizer, ó, diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, esse homem está blasfemando. Porque quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Jesus está colocando a ordem correta das coisas, irmãos. Porque assim como, aí ele vai dizer lá na frente, conhecendo o coração deles, disse assim, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda, ou seja curado. O que seria mais fácil, irmãos, para você? Vamos trazer para nós. O que é mais fácil diante de um enfermo, diante de alguém que está paralítico? O que é mais fácil? Jesus está colocando a ordem. Diante de um enfermo, ele está dizendo, ó, diante de qualquer situação, precisa ser mais fácil ter poder para perdoar do que ter poder para curar. Só que o que nós queremos? Nós preferimos ter poder para curar do que um coração disposto a perdoar. Esse era o problema da época. Esse foi o questionamento da época. Quem esse cara pensa que é para perdoar pecados? E porque ele está diante, irmãos, de uma geração religiosa. Ele está diante de homens que se moviam pela aparência, diante de homens que faziam as coisas para as pessoas e não para Deus. Então Jesus começa a colocar em ordem, ele começa perdoando. E aí ele diz assim, o que é mais fácil? Perdoar? Ou dizer levanta e anda? Aí ele diz, ó, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, seja curado. Aí ele cura. Jesus coloca em ordem. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que muito mais do que ter unção para dizer para o paralítico, levanta e anda, nós precisamos ter compaixão para olhar para o perdido e dizer, estão perdoados os teus pecados. Diante do poder de manifestar sinais, curas, nós precisamos ter um coração que olha para aquele que te feriu e dizer, estão perdoados, eu te perdoo, você me feriu, mas eu te perdoo. Essa é a ordem do Evangelho. A ordem do Evangelho não é levanta e anda. A ordem do Evangelho é estão perdoados os teus pecados. Esse é o primeiro passo para caminhar até Jesus. Porque Jesus nunca veio, irmãos, para simplesmente curar as nossas enfermidades.
Ele veio para perdoar pecados. Amém? Porque se você é curado hoje, você morre amanhã. Se você é curado de uma enfermidade hoje, amanhã provavelmente você pode ser acometido por outra. Mas se você for alcançado pelo perdão de Jesus, aquele que crer no Senhor, ainda que morra, viverá. Então essa é a tônica dessa mensagem. Então ele começa nesse capítulo colocando em ordem esse evangelho que era para ser muito simples, Rogério, que era para ser muito humano. Então nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, Jesus ele está colocando, irmãos, o seu coração. Jesus faz questão de colocar o sentimento do seu coração, registrado aqui em Mateus no capítulo 9. Ele se compadece, ele teve compaixão, mexeu com ele por dentro. E aí ele continua, irmãos, nessa peregrinação. Lá na frente ele come com o pecador. Diante de vários questionamentos da época, novamente, diante dos homens religiosos da época, Jesus agora está comendo com aqueles que ninguém tinha coragem de sentar, pastor Roberto. Aqueles que ninguém queria sentar, Jesus senta, ele não só senta, ele reparte o pão com aqueles homens. E aí o que a religião e a hipocrisia da época questiona? Cara, como é que esse cara, o mestre de vocês, está sentado e comendo com pecadores? Por que ele está comendo com esses homens? Ninguém se aproxima desses homens, mas ele está comendo com pecadores. E aí Jesus mais uma vez mostra a sua humanidade santa. E aí ele diz assim, mas quem é que precisa de médico? São os sãos ou são os doentes? Quem é que precisa de salvação, irmão? É quem está salvo ou quem está perdido? É quem está perdido, irmão. Só que a mentalidade, irmãos, religiosa, ela não entende, ela não compreende que o evangelho, ele é para aquela galerinha que está lá na penitenciária agora, condenada à morte. Que o evangelho é para aquela galerinha que está lá na Cracolândia do João Paulo, nas feiras. Ela é para aquela galera que está assaltando. Ela é para aquela galera que está fazendo tudo que não é bom pela cidade. Ela é para aqueles políticos que estão lá, que você está dizendo que está roubando. Ela é para aquele que mente. Ela é para aquele que rouba. Ela é para o assassino. Ela é para o viciado, ela é para o pedófilo. O evangelho, ele é para os doentes, irmãos. E se Jesus não senta com esses homens doentes, eles nunca seriam curados. Nós nunca seríamos curados. Sabe por que nós estamos aqui? Em um domingo à noite, porque ele olhou e teve compaixão de nós. E aí ele continua, irmãos. Lá na frente, Jesus cura outra enfermidade. Ele cura agora 2 cegos. No caminho ele cura a filha de um homem, aquela mulher que toca na orla do manto dele é curada, ele sai curando geral, irmão. Esse capítulo é um capítulo intenso. Até nós chegarmos nesse texto aqui, Jesus curou muita gente, irmão, e também foi acusado por muita gente. Você vê que Jesus está perdoando, está sendo questionado. Está comendo com pecadores e está sendo questionado. Lá na frente ele vai curar 2 cegos. Qual é o questionamento dos homens? Ele está curando em nome de Beelzebu. Porque não é possível, irmãos, uma mentalidade que não se compadece com o próximo. Não é possível que Jesus faça algo pelo outro. Por que os homens questionavam Jesus, irmão? Porque ele estava comendo com os pecadores e não com eles. Porque ele estava curando os enfermos de fora e não os deles. Porque ele estava perdoando e libertando pessoas que esses homens estavam excluindo. E aí agora ele está curando 2 cegos e ele faz o quê? Eles dizem o quê? Cara, ele está expulsando pelo nome do príncipe dos demônios. Ele está expulsando pelo nome de Beelzebu.
Porque não é possível, irmãos. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que enquanto nós não nos envolvermos com causas eternas, nós sempre iremos questionar alguma coisa. Enquanto nós não nos envolvermos com a resolução de alguns problemas, nós sempre iremos criticar quem está buscando resolver. Enquanto nós não nos envolvemos com aquilo que nós entendemos que é um problema, nós iremos questionar aqueles que estão fazendo alguma coisa. Isso é falta do que fazer, irmão, aqui para os fariseus. Você entende isso? Ao invés de se compadecer, ao invés de ajudar Jesus a curar, ao invés de ajudar Jesus a alimentar as multidões, a mentalidade caída está questionando. Ele não faz e critica aquele que está fazendo. E essa galera Jesus batia, meu amigo. Nesses Jesus batia. Nesses ele não amansava. Ele não aberava para essa galera. Aí quando chega no final, irmãos, aqui no texto que nós lemos, depois de andar por esses povoados, depois de ensinar nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, ele olhou as multidões. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Você vê Jesus olhando um paralítico, ele não expressa esse sentimento. Você vê Jesus olhando os pecadores que ninguém queria comer com eles, ele não expressa esse sentimento. Jesus olha uma menina que estava morta e ele ressuscita e ele não expressa esse sentimento. Jesus olha dois cegos pedindo misericórdia para que ele curasse e ele não expressa esse sentimento. Mas quando ele olha pessoas que estavam aflitas, segundo o texto, que estavam desamparadas, segundo o texto, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, ele se compadece, Júnior. Por quê, irmãos? Porque diante de alguém que está sem instrução, nós precisamos ter compaixão. Diante de alguém que não sabe para onde ir, nós precisamos ter misericórdia. Então agora ele olha a multidão, ele já curou uma galera, mas agora ele está diante de alguém que uma cura não é suficiente. Agora ele está diante de um tipo de pessoa que uma ressurreição não seria suficiente, que um prato de comida não seria suficiente, que trazer a visão não seria suficiente, Rogério. Agora ele está diante de pessoas que só uma instrução pastoral seria suficiente, porque agora essas precisam de compaixão, porque elas são, Mário Marcos, como ovelhas que não têm pastor. Agora ele se compadece, agora ele expressa o sentimento do seu coração. Cara, elas fazem isso porque elas não têm um pai, elas estão assim porque elas não têm uma instrução, e nós precisamos aprender com o nosso amado nessa noite, irmãos, a termos misericórdia de uma geração que não tem instrução, de uma geração que peca porque falta entendimento, de uma geração que está indo para o inferno, que está morrendo, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E nós esquecemos que um dia, pelo menos eu estive no lugar dessa multidão. Um dia eu fui como uma ovelha que não tinha pastor. Um dia nós fomos como alguém que não tinha instrução nenhuma, irmão. Um dia nós fomos os mais miseráveis e pecadores dessa cidade. Um dia, muitos de nós aqui estávamos em bocas de fumo. Um dia, muitos de nós aqui estávamos assaltando. Um dia, muitos de nós aqui estávamos roubando. Mas porque alguém teve compaixão, porque nós éramos como ovelhas que não tínhamos pastor, porque um dia o bom pastor nos alcançou, ele teve misericórdia de nós, porque isso mexeu tanto com ele, irmãos, isso mexeu tanto com Deus, que fez com que o seu filho viesse.
E é esse sentimento que o Senhor deseja compartilhar conosco. Esse é o sentimento que o Senhor deseja compartilhar conosco. Tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, irmão? Esse aqui, ó. Compaixão. A marca da igreja, irmão, ouça isso. A marca da igreja de Jesus deveria ser essa daqui. Ouça isso. A marca da igreja de Jesus precisa ser a marca do Deus dessa igreja. Precisa ser a marca de Jesus. A nossa marca da igreja precisa voltar a ser a compaixão. A igreja, ela não deveria ser conhecida por nada mais, irmãos, que não fosse a compaixão. Essa deveria ser a marca da igreja. Quando alguém ouvisse falar na igreja de Jesus, as pessoas deveriam lembrar: eles têm compaixão. Eles estão vindo aqui porque eles têm compaixão. Não deveria ser nenhuma outra, irmãos. Mas infelizmente, quando nós ouvimos falar hoje de alguma igreja, nós sempre atrelamos a alguma coisa. Sempre atrelamos a alguma outra coisa. Alguma coisa está muito errada no nosso meio, irmãos. Ou esse texto está muito errado, ou alguma coisa nos nossos dias está muito errada. E eu acredito que esse texto, que foi revisado, que foi traduzido, que já atravessou séculos, ele não esteja errado. Nós precisamos olhar para esse texto, irmãos, e precisamos deixar essa palavra nos atravessar novamente. Sabe quando você sabe que alguém está morto? Quem já viu alguém aqui nos seus últimos suspiros? Infelizmente, eu já vi. Quando você percebe que alguém que não tem mais vida, que morreu, você analisa o quê? Os batimentos, a pulsação, a respiração, sim ou não? Geralmente é assim. Mas no reino de Deus, irmão, você sabe quando é que alguém está morto? Não é quando ela para de respirar, é quando ela para de se compadecer. Você entende isso? Se você olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor, e você não se compadece, existe alguma coisa de errado, irmão. Se você passa num sinal e você vê uma mãe venezuelana com um meninozinho, ou uma renca de menino, né? E você não se questiona, cara, como seria se essa galera estivesse em outros lugares? Irmãos, e eu não estou questionando que eles decidiram vir aqui, não tem nada a ver com isso. Como seria se a igreja tivesse compaixão desses imigrantes? E eu não estou dizendo para você olhar para como seria se o governo federal, estadual, esquece isso, irmão. Porque lembra dos fariseus? Somos nós. A situação está diante de nós. A situação estava diante de Jesus. Quem foi que teve compaixão? Foi ele, porque ele estava diante das multidões. Então, irmão, se você olha para o cenário global, não vamos longe não, vamos para o cenário regional. Se você caminha aí pela cidade, e você olha situações que não mexem com você, irmãos, se isso não te mexe por dentro, irmão, nós precisamos nascer de novo, porque a gente está morto. Se você passa pelas ruas da cidade, e você olha para a cidade, cara, essa cidade poderia ser melhor. Se você passa diante de um abrigo, cara, esse abrigo poderia não ter mais crianças, porque a igreja acolheu todas as crianças. E essas coisas não, no mínimo, gerem em você um questionamento. Irmãos, você precisa orar. Você precisa ver se existe pulso espiritual aí. Talvez você seja um morto-vivo. Porque quando o homem peca no Éden, irmãos, ele não morre instantaneamente. Ele continua respirando. Sim ou não? Quando Deus disse assim, se você comer desse fruto, você vai morrer. Só que aí ele come. Você não vê o homem morrendo. Só que ele perde a sensibilidade.
ele perde o contato com o Espírito. Porque sabe o que vai nos fazer voltar a ter compaixão? É caminhar com aquele que se compadece. É caminhar com esse Cristo que diante das multidões, Sandro, é incapaz de não se compadecer. E esses dias eu tenho sido ferido por essa palavra, irmãos. Parece que a nossa vida se tornou muito normal. Como é que você tem vivido, irmão? Você que é dessa casa, você que é visitante, você vai ficar fora dessa agora. Mas você que é dessa casa, que tem sido instruído, como você tem vivido? Como tem sido a tua rotina? Nós temos ao longo dessas semanas, dos anos, ensinado aqui disciplinas espirituais. Nós temos falado sobre oração, nós temos falado sobre meditação na palavra, uma série de coisas que têm sido ensinadas aqui. Nós temos feito força para não colocar nada que é nosso aqui. Mas como que tem sido a nossa vida? Nós levantamos, preparamos o café, arrumamos os meninos que vão para a escola, nos arrumamos, vamos para o nosso trabalho, para o nosso escritório, para a nossa empresa, e aí nós voltamos. Como é que tem sido a tua rotina, irmão? O que tem acontecido? O que tem acontecido de extraordinário na tua rotina, no teu dia a dia? O que tem acontecido de extraordinário? Porque se não tiver acontecido nada de extraordinário, irmão, a gente está morto. Irmãos, Jesus está caminhando. Olha a quantidade de coisas extraordinárias que aconteceram no caminho, até nós chegarmos aqui. A quantidade de coisas que Jesus viveu. Esses dias eu tenho tido uma crise um pouco pessoal, vamos dizer assim, né? Essa palavra tem me deixado em crise. Vocês têm visto por aí eu cortando cabelo de alguns moradores de rua, sim ou não? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez isso te escandalize, mas eu não estou ali pelos moradores de rua, ou só pelos moradores de rua. Não vou colocar, porque eu também gosto de conversar com eles. Eu estou ali por mim. Sou eu que preciso daquilo ali, irmão. Talvez eu precise mais estar ali, ouvindo a história daqueles homens, do que eles precisam que eu esteja ali. Porque aquilo ali vai me colocar no meu lugar. Aquilo dali vai me lembrar quem eu sou. Aquilo dali me deixa mais grato quando eu volto para casa e eu tenho uma cama. Eu deixo de reclamar, pastor. Eu cheguei lá no Mercado Central, os caras estavam naquela latinha, boa e velha latinha, não, era uma panela velha, cozinhando lá uma ossada com água, não sei se tinha sal, e os caras iam comer aquilo dali, lambendo os beiços, irmão. E a gente, e lá em casa eu tenho uma meninazinha que, não, papai, eu não gosto mais de café, minha irmã, não um negócio desse, não faz um negócio desse comigo, não faz um negócio desse comigo, que vem lá da Baixada do interior, acostumado a tomar café com farinha e camarão, e a gente parecia que estava no coco bambu. Porque quando nós estamos diante de situações como essa, é impossível, Rogério, você não refletir na sua vida. Então, eu entendi que sou eu quem preciso disso. Esses dias eu olhei para a oração de Ana. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela está aflita, irmãos, orando. E qual é a oração de Ana, irmãos? Quem lembra? Dai-me o quê? Dai-me filhos. Porque senão eu morro. Senhor, me dá filhos, senão eu morro. O que esse sentimento expressa? Senhor, se eu não gerar algo para ti, eu vou morrer. Esse é o sentimento que deveria ter em nós. Cara, se não servirmos para servir, é melhor morrer, cara. Se nós não servimos para cuidar do órfão, da viúva, nós não servimos para nada. Se nós só servimos para vir no culto domingo e levantar a mão, está errado. Se nós não nos compadecemos a ponto de mexer por dentro e a responsabilidade ser minha e não do outro, tem alguma coisa de muito errado comigo. Eu cansei, sabe?
E olha que a gente faz muita coisa. Você olhar lá, você pensa assim, o pastor tá... A gente chega de Matoso, vai prostituto, porque sou eu que preciso, cara. Eu preciso muito mais do que eles precisam disso. Porque, para que eu me sinta vivo, para que eu entenda que o Evangelho está fluindo. Esses dias eu estava diante de uma atendente do caixa de um supermercado aí. E aí eu comecei a orar por aquela mulher, assim, o Senhor me dá uma palavra para falar com ela. Eu sei como eu já trabalhei no comércio, eu sei como é difícil, né? E aí você chega lá e você quer ser bem tratado pelo atendente do caixa, sim ou não? Aí você chega lá, a mulher está assim mesmo. CPF? Sim ou não? Não. Só que você também não dá um sorriso. Você já chega assim, botando o arroz assim em cima aí. Passa aí. E a gente quer um sorriso de lá que a gente não semeou daqui. E aí eu olhei para aquela mulher assim, que recebe gente de todo tipo ali, que trata bem, que trata mal. E aí eu olhei assim, Senhor, me dá uma palavra para me dar para essa mulher. Eu comecei a orar, né? E aí eu tive uma resposta do Senhor, Laércio, que eu não esperava. Eu, como um bom evangelista, você pensa ali em uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, destrincha a vida da mulher, o CPF, o RG, o passado, o presente, o futuro. E aí Deus disse assim, só trate ela com educação. Essa foi a resposta que eu tive do Senhor. Porque no nosso dia a dia, irmãos, a gente vai passando por pessoas, o cara olha para você, ele tem medo de você, tanta cara feia, às vezes a lata não ajuda também, né? Mas pelo menos sorri, irmão, sorri. Às vezes você não é feio, o seu coração só está triste. Porque o que a Bíblia diz? O coração alegre, a formoseia, o rosto. Às vezes você não é tão feio quanto você pensa, às vezes você só está triste, e você só precisa voltar a ter a alegria do Espírito, sabe? E esses dias eu tenho sido bastante sacudido pelo Senhor, para que as pessoas olhem e vejam Cristo em mim, irmãos. Mesmo que não abra a boca, mesmo que eu não tenha com uma camisa com um versículo, as pessoas precisam olhar para nós e encontrar esperança. Elas precisam olhar para nós e encontrar refúgio, encontrar misericórdia. Poucas coisas você vai ver Deus pedindo, dizendo assim, eu quero. Poucas coisas na Bíblia. Porque Ele tem tudo, irmão. E um Deus que tem tudo não quer nada. Só que você vai ver aqui, diante desses homens que estão questionando que Ele comia com pecadores, Ele vai dizer assim, vocês precisam ir aprender o que significa misericórdia, eu quero. E não sacrifício. Deus, irmãos, quer misericórdia. Ponto. Ele não quer sacrifício. Às vezes nós estamos mais dispostos a sacrificar o outro, principalmente, do que ter misericórdia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou cansado, sabe? E eu estou falando de mim. Porque a gente entra no automático, a gente que trabalha muito. Eu sei que todo mundo aqui é trabalhador, e você trabalha muito. Você faz muitas coisas. Só que a gente corre um risco de entrar no automático e viver o evangelho vazio, que não olha para as multidões mais e não se compadece, que não se permite mais ser usado por Deus, que não se permite mais sentir a dor do outro, que não se permite mais gerar filhos para o Senhor. Dai-me filhos, senão eu morro. E eu tenho sido profundamente ferido por essa palavra. Irmão, se não for para viver um evangelho extravagante, sabe? Extravagante, que se doe muito, que ame mais, que perdoe mais, cara, não vale a pena. A gente vai ser só uma igreja que se reúne domingo, legal, que canta uma música bacana e vai em casa e vai embora. Cara, quando essa igreja começou há 10 anos atrás, eu estava lá no começo. Não foi para isso que essa igreja começou, irmãos. Não foi para isso. Não foi para isso que Deus mandou eu largar o trabalho que eu tinha e ganhar bem, para cuidar de vocês.
Não foi para isso, irmãos. Não é para isso que nós sacrificamos a nossa casa quando viajamos e passamos vários dias fora nas missões e a minha esposa fica lá com meus 3 meninos, meus 2 meninos e Davi. Davi é diferenciado. Não foi para isso, irmãos. Se não for para nós vivermos esse evangelho aqui, ó, e se compadeceu delas. Se não for para nós vivermos um amor que nos mexe por dentro, sabe, cara? Você acorda de manhã e você, Deus, eu preciso estar contigo, eu preciso ser usado por ti. Não faz sentido, meus amigos. Eu não sei para você, mas para mim não faz sentido. Então, esse sentimento de compaixão, ele precisa nos ferir novamente. Esse sentimento precisa voltar a ser latente em nós, irmãos. Infelizmente, nossos bons frutos precisam voltar a falar muito mais do que os nossos escândalos. E infelizmente, os escândalos ainda falam mais do que os nossos bons frutos. Os nossos bons frutos, eles precisam ser tamanho que aqueles escândalos que nós sabemos que acontecem, sabemos que são mínimos, porque foram alertados por Jesus. A gente sabe que tem pastor que é lobo. A gente sabe que tem profeta que é falso. A gente sabe que tem gente que está aí que nunca foi de Deus, irmão. Só que parece que essas coisas elas ganham uma proporção muito maior. Por quê? Porque essa compaixão parece que ainda não é uma proporção como deveria ser. Nós precisamos, eu falo para a igreja, como igreja de São Luís, você que está nos assistindo de casa, não como Missão Cristã Casa do Pai, porque esse é um convite para a igreja de Jesus, ele não é um convite para a Missão Cristã Casa do Pai, esse é um convite para a igreja de Jesus. Nós precisamos voltar a gerar frutos dignos de arrependimento, nós precisamos voltar a ser conhecido pelos nossos frutos. As pessoas precisam olhar para os frutos e dizer, cara, esse aqui é um lugar de Deus, esse aqui é um cara de Deus, essa mulher aqui é uma mulher de confiança, eu posso fazer negócio com esse, porque essa pessoa ela fala e ela cumpre. Não, eu posso confiar o meu coração para essa pessoa, que ela vai me ajudar, sem medo, irmão, sem medo, sem reservas. Então, esse é o sentimento do Senhor. Esse sentimento precisa voltar a nos pegar por dentro. Esse sentimento precisa ser mais forte do que qualquer outra coisa. É o sentimento de Ana. Senhor, se o Senhor não gerar frutos, eu vou morrer. Se eu não me envolver, eu vou morrer. Se eu não amar, eu vou morrer. Se eu não perdoar, eu vou morrer. Se eu não entrar no hospital orando pelos enfermos, eu vou morrer. E eu quero convidar para você, nesse mesmo entendimento, ficar em pé para nós orarmos. Eu penso que nós precisamos voltar a receber um batismo de compaixão. Um batismo de compaixão. Se você olhou para dentro de você e você se identificou com os fariseus, se para você é mais fácil orar por um enfermo do que perdoar alguém que te ofendeu, essa palavra é para você. Se você desejou ter mais unção para pregar, para curar, para expulsar demônios, do que desejou ter um coração que olhe para o próximo e se compadeça, essa palavra é para você.
Se você, assim como os fariseus, é alguém que tem criticado aqueles que têm feito alguma coisa, mas você não tem se envolvido com nada, essa palavra é para você. Porque essa palavra é para mim, irmãos. Eu estou como Ana. Se eu não gerar nada para o Senhor, é melhor morrer. Se eu não gerar nada para o Senhor, é melhor morrer. A minha oração esses dias tem sido a oração de Ana. Senhor, se não for para ver pessoas sendo salvas, como um dia eu fui. Se não for, Ricardo, para ver novamente, cara, aquela galera que caminhava com a gente, voltando para Cristo. Porque um dia eu era um drogado, irmãos. Alguém que teve compaixão. Um dia eu era um cara promíscuo, que alguém teve compaixão. E um dia você era alguém que não valia nada, irmão. E hoje não vale muito ainda, mas está com Jesus. Mas Jesus na tua vida vale. Amém? Mas um dia alguém teve compaixão de você, cara. Tenham em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Põe a mão no teu coração. Vamos pedir um batismo de compaixão. Batiza-nos, Jesus, com a mesma compaixão de Mateus capítulo 9, de quando o Senhor está diante dessa multidão e o Senhor se compadece. Batiza-nos, Jesus. Mexe conosco por dentro. Mexe a partir das nossas vísceras, a ponto de nós não conseguirmos dormir, a ponto de nós perdermos o sono. Enquanto nós não vivermos isso, enquanto nós não vivermos isso, Jesus, Jesus, batiza-nos com lágrimas novamente, Senhor. O Evangelho não é vazio, o Evangelho é vivo, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho ainda é o poder de Deus, o Evangelho ainda é o poder de Deus. E se você se arrepender, Ele ainda pode te salvar. Se você se arrepender, Ele ainda pode te receber nos seus braços. Se você disser, eu não quero mais o pecado, Ele ainda diz, eu ainda te quero. Mas Ele não é vazio. O Evangelho não é sobre tesouros nessa vida. O Evangelho não é sobre riquezas terrenas. O Evangelho é sobre um Deus que se fez homem e habitou entre nós, e teve compaixão, e nos amou, e nos perdoou. Meu Deus, tenha compaixão de nós, só mais uma vez, e nos perdoa,
todas as vezes que nós não amamos como o Senhor, todas as vezes que nós nos corrompemos, todas as vezes que ao invés de repartir, eu tirei de quem só tinha um. Por favor, meu amado, batiza-nos, Jesus, com compaixão, batiza-nos com misericórdia, que o Senhor volte a receber misericórdia de nós. Se o Senhor quer misericórdia, volte a receber, assim como o Senhor recebe as nossas orações, assim como o Senhor recebe as nossas canções, receba a nossa misericórdia. Que a misericórdia da tua igreja fale mais alto que os escândalos que têm surgido no meio dela. Que a compaixão da tua igreja fale mais alto que os escândalos que têm se levantado no meio dela. Por favor, meu amado, que os frutos sejam vistos mais do que os pecados. Por favor, meu amado. Por favor, meu amado. Queremos voltar a amar o que o Senhor ama. Nós queremos voltar a odiar o que o Senhor odeia. Nós queremos odiar o que o Senhor odeia, mas amar o que o Senhor ama. Compartilha conosco, Jesus. Compartilha com a tua igreja os sentimentos do teu coração. Queremos amar como o Senhor nos ama. Voltar a amar como o Senhor nos ama. Oh! De compaixão mais uma vez. Oh! De compaixão mais uma vez. Hey, hey, hey. De compaixão mais uma vez. Porque somos como ovelhas que não têm pastor. Seja o nosso pastor. Seja o nosso pastor. Sim, Jesus. Sim, mexe por dentro. Mexe por dentro, Jesus. Vira-nos por dentro, a ponto de nós não vivermos mais da mesma maneira.
Que isso não seja só mais um culto de domingo, Jesus. Que não seja só mais uma palavra. Que seja um marco na nossa vida. Que seja um divisor de águas na nossa vida. Que a partir de agora, a compaixão será a nossa motivação. A compaixão será o motivo para cada ação. Porque eu me compadeço, eu vou. Porque o Senhor se compadeceu de nós primeiro. Jesus. Se nós não tivermos o Senhor, se nós não tivermos nesse lugar, Jesus. Se você veio nessa noite e você encontrou compaixão do Senhor, queria orar por você. Se você é alguém que, assim como eu, um dia estava perdido e fui encontrado por alguém que teve compaixão de mim. Se você é como um desses pecadores aqui, que não tem encontrado um lugar para pertencer e ser alimentado, eu queria orar por você. Se você quer aceitar esse sentimento de compaixão, que é muito maior do que o juízo, esse sentimento de compaixão e misericórdia, que é muito maior do que as acusações, eu queria orar por você. Se não tiver ninguém, nós vamos encerrar. Se tiver alguém que entende, Senhor, eu me arrependo e eu desejo essa compaixão. Nós somos pecadores e nós precisamos dessa compaixão todos os dias. Sim. Mais uma porção, Jesus. Mais uma porção. Compartilha conosco os teus sentimentos. Compartilha conosco os teus sentimentos. Compartilha conosco os teus sentimentos. Põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, eu oro pelos nossos corações, Jesus, pela saúde dos nossos corações. Eu oro para que os meus irmãos entendam aquilo que o Senhor desejou comunicar para eles nessa noite. Eu oro para que, ao nós sairmos daqui, alguma coisa se torne diferente, Jesus. Alguma coisa se torne melhor, Senhor, em nós, por causa do Senhor. Não porque eu estou pedindo, mas por causa do Senhor. Porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é merecedor. Que nós nos tornemos pessoas parecidas contigo. Para que o mundo volte a experimentar e ver a tua glória, como do unigênito do Pai. Que ao sairmos daqui, Jesus, seja nos restaurantes que nós formos, seja nos lugares, nos bairros onde moramos, as
pessoas ao nosso redor voltem a ver Cristo em nós. Voltem a ver Cristo em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.